A gente vai resolver a prova do concurso público da Prefeitura Municipal de Doutor Pedrim, que foi realizado em 2023 pela banca FURB, no nível superior. Vamos lá, questão 15. Lucas recebeu um valor de R$ 15.000 como parte do valor de um processo judicial. Esse valor recebido por Lucas equivale a 80% do total, decorrente do processo judicial, sendo que os 20% restantes equivalem ao valor recebido pelo advogado. Pode-se afirmar que o valor recebido pelo advogado em reais foi de... Bom, se o Lucas recebeu 80% e o advogado vai receber 20%, uma coisa que eu posso perceber é que 80%, se eu comparar com o 20%, é o quê? É 4 vezes mais, né? Então, se eu pegar o 80% e dividir por 4, vai dar o valor do 20%, certo? Então, a gente poderia pegar a primeira opção, né? A gente pode pegar o 15%, o 15 mil e dividir por 4. Isso vai dar o valor que o advogado recebeu. Aqui, o mais perto da tabuada é 12, sobra 3, 30, dá 7, que é 28, depois 5 e 0. Essa divisão, então, dá 3.750, alternativa C. Segunda opção, vai fazer uma regrinha de 3, tá? 80% equivale a quanto? Equivale a 15 mil. O que tu quer saber? Tu quer saber 20%, tá? E aí, X. Esse porcento, ele não entra na conta, né? Tu pode fazer uma tabelinha aqui, né? Então, a tabelinha aqui, ela representa aqui em porcentagem e aqui em reais. Multiplica cruzado e aí tu vai chegar no valor de X, que acaba sendo o mesmo aqui, tá? Então, duas opções para resolver essa conta. 16. Um determinado concurso envolve uma prova teórica e uma prova prática. A nota final do candidato equivale a 40% da nota da prova teórica. Vamos anotar isso aqui. 40% da teórica e 60% da prova prática. As notas são atribuídas numa escala de 0 a 10 pontos. Para ser aprovado no concurso, o candidato necessita obter nota final igual ou maior que 6. Ao tirar, vamos lá. Então, foi separado em duas categorias, né? Teórica e prática. Ok. Ao tirar 4,5 na prova teórica, a nota mínima que o candidato deverá obter na prova prática para ser aprovado no concurso deverá ser. Bom, vamos lá. Como é que é composta a nota, né? É 40% da nota da teórica, né? Mais 60% da prática. E qual é o mínimo para ser aprovado? É 6, né? Então, 6 é o mínimo para isso acontecer. Bom, o que a gente vai fazer então? 6 vai ser igual 40%, tu pode representar como 40 sobre 100, ou, né, dá para simplificar e ainda dividir por 2, isso vai ficar 2 sobre 5, pode representar como 2/5, ou ainda, se quiser representar em decimal, fica 0,4. É só dividir o 40 pelo 100, tá? Eu vou botar como 0,4. Então, 0,4, sempre que eu quero uma porcentagem de um valor, é multiplicação. Qual foi o valor da prova teórica? Ele tirou 4,5, mais 0,6, que é o 60%, da prova prática. Eu sei quanto a pessoa tirou na prova prática? Não, né? Então, eu vou chamar de X. Aí, a gente tem uma equaçãozinha para resolver. Por que eu coloquei o 6? Porque a gente quer saber o mínimo que ele precisa tirar para ser aprovado, né? E a menor nota que ele pode tirar é 6, tá? Então, aqui vai ficar 6 é igual. Multiplica o 4,5 por 0,4. Aqui vai dar 20, dá 2, 16, 18. A do zero não tem necessidade de fazer. Tem 2 números atrás da vírgula. Então, aqui 2 números atrás da vírgula e coloca a vírgula. Isso dá 1,8 ou 1,80.
mais 0,6x. Esse 0,8 aqui, né, ele é positivo, a gente vai passar para o outro lado negativo. Vai ficar 0,6x. Diminuindo os dois, dá 4,2 igual a 0,6x. Esse 0,6 na frente do x vai passar para o outro lado dividindo, afinal ele está multiplicando o x. Sempre que está grudadinho, está multiplicando. Essa divisão vai dar exatamente 7. Quando a gente está dividindo em dois números que tem vírgula, e a quantidade de casa atrás da vírgula é a mesma, no caso aqui tem um número e aqui também, é só tirar a vírgula. Então fica 42 dividido por 6, tá? Isso vai dar 7. Então a menor nota que esse professor vai tirar na prova prática é 7. Alternativa A. Uma equipe de enfermagem é formada por 4 mulheres e 3 homens. Então aqui, vamos botar aqui, mulheres e homens. Então, 4 e 3. Desses, uma comissão com 3 integrantes será escolhida para representar a equipe em um evento. Beleza. Então, dessas 7 pessoas, a gente tem que escolher 3 pessoas, né? Então, aqui eu vou dizer que é a pessoa 1, pessoa 2 e pessoa 3. Deseja-se que a comissão tenha pelo menos uma mulher e pelo menos um homem. Pode-se afirmar que a quantidade de comissões diferentes que pode ser formada para representar a equipe é igual a... Bom, tem que ter pelo menos uma mulher e pelo menos um homem. O que pode acontecer? Então, a gente tem algumas opções, né? Pode acontecer de ter uma mulher e 2 homens, ou ter 2 mulheres e um homem, certo? Só tem essas duas possibilidades, porque o que sobra pra gente seria 3 homens e 3 mulheres. Então, eu vou chamar aqui de caso 1 e caso 2, tá? No caso 1, vamos lá. A gente tem uma mulher e 2 homens, tá? Quantas possibilidades de mulheres a gente tem? Uma observação, né? Quando a gente quer saber aqui, pode-se afirmar que a quantidade de comissões diferentes que podem ser formadas para representar a equipe é igual a... Esse lance de possibilidades diferentes é combinação, né? Então, a gente precisa fazer umas multiplicações aí de possibilidades. O que está variando? São essas pessoas, né? Eu tenho 3 cargos aqui, 3 escolhas que estão variando. Então, por isso, eu botei aqui pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. No primeiro caso, a primeira pessoa aqui, né, tanto faz a ordem, a gente está dizendo que é uma mulher. Quantas possibilidades a gente tem para essa mulher? A gente tem 4 possibilidades. Para o homem, a gente tem quantas possibilidades? 3. E para o segundo homem, aí repara o negócio, tem 3 homens. Um já foi escolhido aqui, então agora só sobrou 2 possibilidades. Multiplicando isso, vai dar 12 vezes 2, 24. Só que concorda comigo que nesse lance de escolha, esses 2 homens aqui, a gente pode ter escolhido um de um lado e o outro do outro. Depois, né? Escolhi o fulano aqui, aí o ciclano aqui. Aí depois tem uma possibilidade que o ciclano tá aqui e o fulano tá aqui. Então, esse trio, ele foi contado 2 vezes, né? Então, a gente vai pegar esse resultado aqui e dividir por 2, tá? Então, para o primeiro caso, a gente tem 12 possibilidades. Agora, para o segundo, vamos lá. Agora, a gente quer 2 mulheres e um homem. Então, para a mulher, a primeira escolha, a gente tem 4 possibilidades. Para a segunda escolha de mulher, uma já foi escolhida, então sobrou 3 possibilidades. E para o homem, a gente tem 3 possibilidades. Aqui, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3, 36. Mesma situação, vou dividir por 2, porque as mulheres aqui, uma vai ser escolhida aqui, outra vai ser escolhida aqui, e depois a gente vai ter o caso, né, em que a que foi escolhida por segundo passa a ser escolhida por primeiro, e assim por diante. Ok, isso dá um total, então, de 36 por 2, 18 casos. Somando os 2 casos, a gente tem um total de 30 possibilidades. 18. Ana comprou um equipamento pagando um valor total de R$ 1.020. Ao observar a nota fiscal, percebeu que o valor dos impostos já incluídos no valor total era de R$ 224,40. Pode-se afirmar que o valor desses impostos equivale a um percentual
do valor total pago pelo equipamento em porcentagem de. Bom, algumas formas de resolver isso aqui, né? Primeiro, eu posso botar o 224 sobre 40, que é a parte que a gente quer, sobre o total, que é o 1020. E aí eu preciso simplificar essa fração até ela se tornar alguma coisa sobre 100, tá? Segunda possibilidade, o que a gente sabe? A gente sabe que o 1020, ele representa que percentual? Afinal, eu quero saber o percentual, né? Ele representa 100% do produto, né? E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber de 224 com 40. Representa que percentual? Não sei, é isso que eu quero calcular. Então, eu vou chamar de x. E aí, novamente, a gente tem uma regrinha de 3, né? Multiplica cruzado, a gente vai ter 1020x igual a 100 vezes 224 com 40, então é só passar a vírgula 2 casas para trás, né? Multiplicar por 100, passa a vírgula 2 casas para trás. Vai dar 22.440. O x, então, ele vai ser 22.440 dividido por 1020, tá? Esse cara que está na frente do x passa para o outro lado dividindo. Para facilitar um pouco essa conta de dividir, posso cortar o zero aqui, né? Os dois terminam em zero. E aí a gente faz a conta de dividir. Se tu tiver afinidade com simplificar esse número, simplifica que acaba tornando a divisão mais fácil, né? Mas se não tem, faz a conta de dividir mesmo. 2.244 dividido por 102, já que a gente cortou o zero fora. Começando aqui, dá 2 vezes, que dá 104. 104 não é 204. Sobra 20. Baixo 4, vai dar de novo 204 e dá 0. Então, por mais que sejam números grandes, né, a divisão acaba sendo bem simples. Então, a gente tem que isso representa um total de 22%. 19. Uma máquina produz um total de 120 peças, trabalhando 5 horas por dia durante 3 dias. Então, a gente tem agora uma regra de 3 composta, né? Requer um pouquinho de atenção. Vamos lá. A gente está falando aqui de peças. O que mais que a gente está falando? De horas por dia e de dias, né? Ah, mas como é que eu sei que é uma regrinha de 3? Cara, quando tu for estudar a regrinha de 3 composta, tu vai ver que todas elas têm a mesma cara. Então, quando tu vai ler o problema, automaticamente tu já associa uma regra de 3 composta, tá? Por que é composta? Porque tá falando de 3 coisas: peças, horas por dia e dias. A regra de 3 simples aqui, como a gente fez no anterior, a gente só falava do dinheiro e percentual. Então, era 2 categorias, tá? Por isso era simples. Aqui, então, 120 peças, horas por dia é 5, durante 3 dias. Usando essa mesma máquina, durante 5 dias, então dias aqui, 5, a quantidade de horas por dia que ela deve operar, então horas por dia eu não sei, vai ser X, para produzir um total de 320 peças, bom, aqui, um cuidadozinho, né? Se tu quiser fazer de cabeça aí e tal, enfim, não aconselho, tá? Onde tá o X? Tá aqui, em horas por dia. Eu vou comparar esse horas por dia com as demais categorias. Sempre a categoria que tem um X, a gente vai comparar com as demais. Vamos pensar assim, horas por dia e peças. Pergunta: quanto mais a máquina trabalhar em um dia, mais peças ela faz ou menos peças? Mais peças, né? Quanto mais uma máquina trabalha num dia, mais ela produz. Beleza? Então, é diretamente proporcional, por isso eu botei a flechinha para cima, porque tá ok, tá funcionando junto. Agora, horas por dia e dias. Quero produzir uma coisa. Quanto mais eu trabalho num dia, mais dias eu vou trabalhar ou menos dias eu vou trabalhar? Quanto mais eu trabalho num dia, menos tempo, né, menos dias eu vou levar para fazer um negócio, né? Quanto mais eu trabalhar num dia, mais rápido eu termino. Ou seja,
O dia, ele é inversamente proporcional, porque quanto mais a gente trabalhar num dia, menos dias a gente vai trabalhar, beleza? Então, como é que eu monto agora a continha agora, né? A fração, a categoria que tem o x, sempre vai vir sozinha. Então, vai ficar 5 sobre x. Lembrando que sempre vai virar fração. Boto um sinal de igual. Aqui, a flechinha estava para cima? Tava. Então, eu vou copiar do jeito que tá. 120 dividido por 360. Vezes, sempre vai ser um vezes, tá? Então, a estrutura da conta sempre vai ser a primeira que tem o x igual a segunda, pode ser qualquer uma, tá? E aí, entre elas, um vezes. E aí, por último, a terceira. Como a gente viu que é inversamente proporcional, então vou botar aqui diretamente e aqui inversamente. Como é inversamente proporcional, eu não vou copiar do jeito que está. Eu vou copiar ao contrário. Então, o 3 estava em cima, ele vai para baixo, e o 5 estava embaixo, vai para cima. A gente diz que é o inverso, tá? Como é que eu resolvo isso aqui? Bom, aqui, penso que seria interessante a gente já pensar em simplificar, tá? Posso cortar esse zero com esse zero para facilitar. E aí a gente tem 5 sobre x. Tem mais simplificações, tá? De novo, se tu é bom em simplificar, já mata a conta bem mais rápido, tá? Aqui, multiplicação de fração se multiplica reto. Então, a gente vai fazer 12 vezes 5, 60. 32 vezes 3, 96. Como é que eu resolvo isso aqui? Tem duas frações separadas por um sinal de igual, né? A gente multiplica cruzado, tá? Então, a gente vai fazer assim, ficando com 60 vezes x, 60x, igual 5 vezes 96. Isso vai dar, se fosse 5 vezes 100, daria 500. Tira 40, vai dar 460. O x, então, ele vai ser, deixa eu ver se pensei certo, vou até fazer a continha aqui. 5 dá 30, 45, 48, ele tira 20, né? Então, 480. Então, vai ficar 480 dividido por 60. Quanto que é 480 dividido por 60? De novo, posso cortar os zeros? Posso. Sempre que tiver um zero em cima e um zero embaixo, a gente pode cortar. 48 dividido por 6 dá 8. Ou seja, vai precisar trabalhar 8 horas por dia durante 5 dias para fabricar as 320 peças, tá? Alternativa D. Por último, questão, né, sobre gráfico. O gráfico a seguir representa a quantidade de pacientes atendidos por um dia, né, por dia em uma clínica durante a última semana do mês de março. Então, na segunda-feira, 22 pacientes, na terça, 18, na quarta, 19, na quinta, 15 e na sexta, 16. Já na última semana de abril, a média de pacientes atendidas por dia foi de 2/3 da média da última semana de março. Considerando que a semana de atendimento abrange apenas de segunda a sexta-feira, pode-se afirmar que a média por dia da quantidade de pacientes atendidos na última semana no mês de abril foi de... Bom, primeiro, aqui foi a última semana do mês de março, né? Então, primeiro vamos calcular a média dessa última semana. Então, aqui, última semana de março. Como é que a gente calcula a média? A gente soma todos os valores, então a gente vai somar o 22 mais o 18 mais o 19 mais o 15 mais o 16 e vai dividir pela quantidade de números que a gente somou. A gente somou 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, a gente vai dividir isso por 5. Somando aqui dá 40, 59, 69, 74, 74, 80, 90. Então, vai dar 90 dividido por 5. E isso dá uma média de 18 pacientes. Vou chamar aqui de M a média. Aí falou que a média da última semana de abril, vou botar aqui, última semana
de abril. Foi o quê? Foi 2/5, vamos sublinhar aqui, 2/3, né? Da última semana de março. Ou seja, a gente tem que calcular 2/3 desse resultado aqui, né? Que é da última semana de março que a gente fez lá em cima. 2/3 de alguma coisa, esse D na matemática vira multiplicação. Então, é 2/3 vezes 18. Como é que eu resolvo isso? De cima vezes o de cima, que dá 36. O de baixo vezes o de baixo. Como não tem nada aqui, fica só o 3. Matematicamente falando, quando não tem nada, tem um 1 invisível, tá? E aí, 3 vezes 1 continua sendo 3. 36 dividido por 3 dá 12. Então, a média da última semana do mês de abril foi de 12 pacientes, tá? Então, deu uma baixada legal aí, né? Então, é isso. Deixa eu ver. Fechou? Fechou. Isso aí. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.